Fala, gente boa. Bom, eu tinha falado, encerrei o vídeo mostrando várias fotos, né, três fotos, né, da antiga prefeitura de Joinville, né? Essa foto aqui é uma foto, tá? Uma foto bem interessante, uma foto colorida, né? Essa foto ela foi publicada numa edição de agosto de 1968 na revista Cruzeiro, né? Que foi uma revista que circulou até 1975, né? Durante muito tempo foi a principal revista que circulou no Brasil, né? Essa aqui é uma reunião, né, da Câmara de Vereadores, né? E nessa época, 1968, tanto a prefeitura quanto a Câmara, elas funcionavam naquele prédio, né? Então, repetindo, essa foto aqui é de 1968 e registra uma reunião dos vereadores, tá? Tem outras fotos aqui, tá? Só um instante, tá? Só um pouco, tá? Esse aqui é o cara, tá? Que eu citei no vídeo anterior, tá? O Norberto Zino, né? SI2Ms, né? Sobre o qual eu falarei agora, tá? Esse aqui foi um santinho de campanha dele, né? No qual ele foi candidato a vereador em 1966 e, obviamente, ele acabou sendo eleito, né? Esse aqui era o santinho dele, tá? Tem outra foto dele, eu acho que tem outra foto dele aqui, tá? Era esse cara aqui, tá? Esse aqui é uma foto mais próxima, né? Uma foto maior dele, tá? Repetindo, esse aqui é o Norberto Zino, né? O vereador que foi caçado lá no dinossauro e pré-histórico ano de 1967, tá? Bom, mas o que o nosso amigo aqui ele fez, né? O nosso amigo aqui da foto ele fez para ser caçado, tá? Bom, eu tinha adiantado, até já cheguei a adiantar isso, tá? Havia uma professora, tá? Chamada Thelma Vieira, tá? Essa professora, ela era muito mais jovem, né? Muito mais nova do que o nosso amigo ali da foto, tá? Bom, até aí nada demais, né? Pô, o cara, mesmo sendo vereador, ele faz da sua vida particular o que bem entender, né? Só que houve um porém, tá? Primeiro porém, ele foi passar um final de semana em Balneário Camboriú, naquela época, 1967. Balneário Camboriú não era o que é hoje, nem em sonhos, né? Balneário Camboriú, lá em 67, era praticamente uma vila de pescadores, né? Não lembrava nada do que é a Balneário Camboriú, né? Do que é hoje a Dubai brasileira. Mas enfim, né? Voltando, tá? Ele passou um final de semana, como eu ia dizendo, né? Ele passou um final de semana em Balneário Camboriú com essa moça, tá? Com a tal da Thelma Vieira, tá? Só que ele usou, tá? Ele fez uso de um carro da prefeitura, tá? Ele curtiu o final, ele e a tal da Thelma, né? Eles curtiram o final de semana adoidados usando um carro da prefeitura. Fato número 2. O nosso amigo Norberto, tá? O Dom Juan de Joinville, além de vereador, ele exercia o cargo de diretor do Departamento Municipal de Educação, Cultura, Assistência Social e Turismo, tá? Esse era um cargo, tá? Diretamente relacionado, diretamente ligado ao prefeito. Naquela ocasião, 1967, o prefeito era o Nilson Wilson Bender, tá? Naquela época, um homem público, ele não poderia não poderia exercer ao mesmo tempo dois cargos, tá? Então, esse era o segundo complicador. Ele não poderia ser, ao mesmo tempo, diretor, exercer esse cargo e, ao mesmo tempo, ser vereador. Ele teria que se afastar, né, renunciar, né, se licenciar do cargo de vereador. Algo que não aconteceu, tá? Terceiro complicador, né? Terceiro problema. A nossa gloriosa e professorística amiga Thelma Vieira, ela tinha namorado. Ela já estava comprometida, tá? Ela já tinha, enfim, né? Obviamente, por causa disso, tá? Por um motivo mais do que óbvio, esse namoro que a nossa amiga Thelma tinha, ele acabou sendo rompido, tá? E isso, tá? Esse galanteio, vamos dizer assim, que o nosso amigo Norberto
fez, né, em cima, né, da nossa amiga Thelma Vieira, isso repercutiu extremamente mal, né, na cidade. Imagine o que era, né, um caso como esse, uma repercussão de um caso como esse, naquela Joinville provinciana de praticamente 60 anos atrás, né? Então a repercussão foi a pior possível, né? E no dia 14 de maio de 1967, os vereadores eles se reuniram, tá? Houve uma sessão da Câmara, tá? E durante essa sessão, né, a função dela era justamente discutir se o mandato do Norberto Zino, né, ele seria cassado ou não, tá? Nesse dia, nessa data que eu acabei de mencionar, 14 de maio de 1967, tá? Surgiram duas petições, tá? Dois requerimentos pedindo a cassação do mandato dele, tá? O curioso, tá, é que uma dessas petições foi assinada por 7 vereadores da Arena, a Aliança Renovadora Nacional, tá? Como os mais antigos devem se lembrar mais do que bem, tá? A Arena era o partido que dava sustentação, que dava apoio ao regime militar, tá? Então, o nosso amigo Norberto, ele era um arenista, tá? Então, até dentro do próprio partido dele, tá? Ele ganhou inimigos por causa dessa, digamos, estripulia dele, tá? E o curioso é que um desses 7 vereadores arenistas, tá, que assinaram essa petição foi o Ivan Rodrigues, tá? O Ivan Rodrigues, né? É pena que eu já fechei aqui o livro, né? Sim, já achei a foto dele, tá? O Ivan Rodrigues foi esse cara aqui, tá? Esse aqui foi o Ivan Rodrigues, tá? Para quem não sabe, tá? O Ivan Rodrigues, no dia 31 de janeiro de 1973 até 31 de janeiro de 77, ele foi vice-prefeito de Joinville, tá? O titular era esse cara aqui, né? Com o jeito de cantor de música de sofrências, que era o Pedro Ivo, né? Pedro Ivo, que como muitos de vocês devem se recordar, faleceu em 1990, né? Quando ele era governador do estado, vítima de leucemia, né? Naquela ocasião ele tinha 59 anos, tá? Então esse aqui repetindo, né? Esse aqui foi o Ivan Rodrigues, tá? Pouco tempo depois, isso em julho de 1978, Ivan Rodrigues, ele faleceu vítima de câncer, tá? E nessa mesma época foi inaugurado o ginásio que hoje leva o nome dele, tá? Ivan Rodrigues, que era natural de Tijucas, tá? E que era veterinário, tá? Então, repetindo, Ivan Rodrigues, ele foi um dos vereadores que assinaram, né, essa petição pedindo a cassação do mandato do Norberto Zino, né? Nesse mesmo dia, tá? Nessa mesma sessão do dia 14 de maio de 1967, tá? Foi recebida um segundo requerimento, tá? Uma segunda petição assinada por 3 vereadores do MDB, tá? Também pedindo a cassação do Norberto Zino, tá? Então, nesse meio tempo, né, após essa sessão do dia 14 de maio, esses 2 requerimentos, tá? Eles acabaram sendo enviados, né, para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Vereadores, tá? A partir dessas 2 petições, desses 2 requerimentos, foi elaborado um relatório, tá? Esse relatório, ele acabou sendo aprovado, e esse relatório, ele recomendava a cassação do mandato do Norberto Zino, tá? 2 meses mais tarde, no dia 11 de julho de 1967, chegou a hora da verdade, tá? Aquele prédio, né, cujas fotos eu acabei de mostrar a vocês, ele ficou lotado, havia muitos populares, muitas pessoas comuns, muitas pessoas do povo, que lotaram a galeria, tá? O plenário da Câmara de Vereadores, tá? Enfim, né, em outras palavras, todo mundo queria ver o circo pegar fogo, tá? E foram lidos 2 autos, né, 2 documentos que recomendavam a cassação do mandato do Norberto, tá? E após a leitura desses 2 documentos que recomendavam a cassação dele, tá? O Jamel Dipp, tá? Que era um vereador da Arena e que era advogado, né? Ele fez um pronunciamento a favor da cassação do mandato do Norberto, tá?
Durante esse pronunciamento, o Jamel Dipp, ele chegou a revelar, tá, que foi proposta, né, o Norberto, né, Norberto Zino, ele foi aconselhado a renunciar ao seu cargo, ele não aceitou essa proposta, também foi aconselhado a ele, tá, que se defendesse durante o processo, tá, de cassação, só que não sabe-se lá por qual motivo o Norberto Zino ele acabou também abrindo mão desse direito que ele tinha, tá? Um outro vereador, que era o Edmundo Carlos Macedo, ele também fez um outro pronunciamento a favor da cassação do mandato do nosso amigo Norberto, né? Mais nenhum vereador se pronunciou, tá? E às 21 horas e 30, a partir das 21 horas e 35 minutos, durante mais ou menos uma hora, tá? O nosso amigo Norberto, ele obviamente ele fez um discurso se defendendo. Esse discurso foi descrito pelos jornalistas da época como um discurso bastante enérgico, tá? Embora tenha sido um discurso bastante enérgico, foi um discurso bastante sereno, bastante inteligente, por sinal, tá? E dois motivos, tá? Dois argumentos bastante fortes, tá? Que o Norberto Zino ele usou para se defender é de que o que ele cometeu, tá? Tirando o fato, né, obviamente, de que era um carro público, né, um carro da prefeitura, né, um patrimônio público que ele usou para fins pessoais, é de que ele jamais, que ele deveria ser julgado, tá, por algum ato desonroso que ele tivesse cometido dentro da Câmara de Vereadores. O que ele faz da vida, o que ele fazia, o que ele fez da vida particular dele, não era interesse de mais ninguém, tá? E um outro argumento bastante forte que o Norberto Zino usou, né, durante o seu discurso, tá, de defesa, é de que ele não tinha qualquer antecedente criminal, tá? Ele era o que hoje se diria um ficha limpa, né? Antes, tá, houve um intervalo de 10 minutos, né, de cerca de 10 minutos, e antes desse intervalo, o Norberto, ele acabou apresentando vários documentos, tá, e entre esses documentos havia os depoimentos de duas pessoas, tá. Uma dessas pessoas era uma amiga, uma moça que era muito amiga da Thelma Vieira, tá, e outro depoimento, curiosamente, era do Renato Vieira. Renato Vieira era o chifrudo, era o antigo namorado da Thelma Vieira, tá? Embora, né, esses dois depoimentos eles fossem favoráveis, né, ao Norberto Zino, ele até conseguisse convencer as pessoas de que ele não seduziu a Thelma Vieira, que a Thelma Vieira, ela na verdade, ela acabou se encantando, né, pelo belo par de olhos azuis dele, pelo jeito elegante e sexy dele, né? Não adiantou nada, né? O nosso amigo Norberto, né? O Dom Juan de Joinville, ele acabou sendo condenado, né? Ele acabou tendo o seu mandato cassado de maneira unânime, tá? Então, um vereador ele não esteve presente, tá? O Hermes Gotthard Quasimodo Júnior, que era o presidente da Câmara, ele na condição de presidente, ele não poderia votar, tá? Então, ao invés de 13 vereadores, naquele tempo eram 13 vereadores, tá? Desses 13 vereadores, 11 acabaram votando e os 11 vereadores, eles acabaram optando pela cassação do mandato do Norberto, tá? Do Norberto Zino, tá? Mas, afinal de contas, quem foi o nosso amigo, o Dom Juan de Joinville? Bom, em outubro de 1962, o Norberto ele foi candidato pela primeira vez ao cargo de vereador. Ele não foi eleito, ele recebeu 390 votos, ficou na suplência e durante um período bem curto ele acabou exercendo o cargo de vereador. Ele não teve tempo, né, de apresentar um projeto, de fazer algo, digamos, mais relevante, tá? E em 15 de novembro de 1966, ele finalmente acabou sendo eleito vereador, ele recebeu 1.555 votos, tá? E entre os 13 candidatos que foram eleitos, né, o Norberto, ele foi o 7º mais votado, tá? Como vocês podem perceber, ele tinha uma certa popularidade, tá? Mas, afinal de contas, por que o nosso amigo Norberto, né, o Dom Juan de Joinville, ele era tão popular? Bom, é que ali no final dos anos 50, ali por volta de 1958, 59,
O Norberto Zin, ele tinha uma coluna no Jornal de Joinville, uma coluna diária, em que ele dava sugestões sobre os mais variados temas, né? Então você amanheceu com a unha encravada, você amanheceu com um cisco no olho, você foi corneado pela tua mulher, você está com uma dor terrível, uma diarreia terrível que não passa. Então o Norbertão, ele tinha resposta para tudo, tá? Então por isso acabou dando a ele uma certa popularidade, tá? Eu tentei encontrar mais alguma coisa a respeito do Norberto Zin, tá? Mas infelizmente essas informações que eu estou repassando a vocês, tá? São as únicas que eu consegui a respeito dele. Então, Patrick Roger Pinheiro, homem da BMW, cadê você? Sabe alguma coisa, mais alguma coisa a respeito do Norberto Zin? Pronuncia-se aí. Mas enfim, né? Voltando, tá? No lugar do Norberto Zin, quem acabou assumindo o mandato, tá? Esse mandato do Norberto, ele terminaria, tá? Ele iria, a princípio, até o dia 31 de janeiro de 1970, tá? Quem acabou concluindo o mandato que seria do Norberto foi o Mário Edmundo Lobo, tá? O Mário Edmundo Lobo foi esse cara aqui, tá? Esse rapaz aqui da foto, tá? Esse cara aqui cuja foto eu estou apontando, tá? Esse aqui foi o Mário Edmundo Lobo, tá? Falando bem rapidamente a respeito dele, tá? Ele foi o dono, ele foi o proprietário da Dinco, tá? A Dinco, essa empresa, ela foi uma agência de câmbio e turismo bastante conhecida e bastante conceituada aqui em Joinville, né? Ele também foi advogado, ele trabalhou muitos anos na Celesc. Ele era uma figura bastante querida, né? Inclusive no meio político. O apelido dele, do Mário Edmundo Lobo, era Maninho, né? E além de advogado, de vereador, né, ele também exerceu um outro mandato de vereador entre 1970 e 1973, né? Ele foi membro do Lions Club, né, que é aquela entidade filantrópica bem antiga, bem famosa, né? E também foi secretário estadual de Justiça, secretário municipal de Turismo entre 89 e 90, durante a gestão do Luiz Gomes, né, o cara que queria dar um nado no Rio Cachoeira, né? E, finalmente, o Mário Edmundo Lobo ele foi presidente da Santur, que é uma autarquia estadual, né, que cuida da questão do turismo, né, entre 91 e 92. Em 92, ele foi demitido pelo Wilson Kleinobin, o então governador do estado, né, sob a alegação de que ele teria cometido várias irregularidades, mas jamais se comprovou essas irregularidades, né, que supostamente teriam sido cometidas pelo nosso amigo Mário, né? Mário que não é, obviamente, aquele que está atrás do armário, tá? Mas o Mário Edmundo Lobo, tá? Ele acabou falecendo no dia 11 de dezembro de 2022, portanto, há pouco tempo atrás, tá? Ele faleceu dormindo a bordo de um navio de cruzeiro, né? Um navio que estava fazendo um cruzeiro pela Europa, né? Então, ironicamente, ele faleceu na atividade do qual, durante muitos anos, foi o ganha-pão dele, né? Mas, enfim, né, naquela ocasião ele tinha 85 anos, tá? Enfim, né? Desculpem aqui o vídeo demorado, né? Mas, enfim, né? Então, resumidamente, essa foi a história do Norberto Zin, né? O cara que foi caçado, né? O vereador que foi caçado muito antes do Cleiton Profeta, né? Mas, enfim, né? Vou ficando por aqui. E, como sempre, e tradicionalmente, fui!